opaleiros e opaleiras, seja muito bem-vindo, eu sou o JR. Seja muito bem-vinda, eu sou a Nelma Santos. E nós somos o Casal Opala, apaixonados por opalas. E essa semana nós queremos mandar aquele abraço para todas as pessoas e canais que estão fazendo comentários. Se você quer o abraço do Casal Opala, então escreve aqui abaixo, faça o seu comentário, dê sugestões, porque assim você nos ajuda a fazer o canal Casal Opala crescer. Se você curte esse assunto, assim como nós, escreva aqui abaixo nos comentários, eu curto esse assunto. Então pessoal, esse aqui é um Opala Standard 1979, tá? 1979 você poderia ter aí três opções de acabamento para as carrocerias oferecidas na linha Opala. Elas seriam aí o Standard, que é o mais básico, né? Então ele é o Opalinha pé de boi. Você teria aí o Commodore, que seria o intermediário. Por que o Commodore é intermediário? Se ele era o topo de linha, 77, 78. Porque a GM já tinha planos de lançar o Diplomata, pessoal. Então o Commodore de 79, ele perde alguns acabamentos para poder enaltecer o Diplomata que seria lançado. Devido a alguns problemas de fornecedores de rodas, né? Acabou que o Diplomata foi lançado só em 1980 para acompanhar o facelift daquela frente lá, né? A nova reestilização, né? Então você tem o Commodore aí, o intermediário, e o SS, que seria o esportivo, né? Então o Commodore e o SS andavam aí como os carros mais completos que você poderia ter. Então aqui a gente está falando de um Opala Standard. Nossa, Murilo, mas ele é Standard, por que ele tá tão lindo, todo frisado, todo bem acabado? Porque os opcionais, pessoal, naquela época eles não eram vinculados. Então, por exemplo, você não precisava ter um Commodore para você pedir para pôr um teto de vinil.
Você não precisava ter um Commodore para você pedir os frisos, né? Então os opcionais não eram vinculados, com exceção dos itens de série. Então, por exemplo, as rodas de série do SS eram exclusivas do SS. Aqui a gente fez essa brincadeira aí, deixou o carro com a cara bem agressiva, né, pessoal? Deixou o carro bem com a cara mais jovial, com essas rodas do SS, tala 7 na traseira e 6,5 na dianteira. Inclusive rodas zero, tá? 4 rodas zero, 4 pneus zero. E por que eu gosto tanto desse carro aqui, pessoal? Porque é um carro impecável, o carro todo alinhado, todo alinhado, todo alinhado. Ele tá aí apresentando a cor dourado Paraty metálica de 79. A cor metálica também era um opcional. Então, por exemplo, eu queria pedir um Opala, um Commodore. Os Commodore de série era mais comum você ver eles feitos em cores metálicas, né? Sem a pessoa encomendar. Mas os Opalas standard, era difícil você ver um carro com a cor metálica de fábrica. A grande maioria eram encomendas. Então esse aí provavelmente o cara encomendou essa cor e ela atinge com perfeição, tá? A cor metálica opcional da linha Opala, galera, nossa, é um charme. E aqui ela tá impecável, o carro não tem uma veia, o carro não tem um desalinhado, o carro é imaculado. Ele já está equipado aí com o motor 6 cilindros 250S, então originalmente ele era 4 cilindros. Quem montou a mecânica dele fez questão de montar um 6 250S do ano dele, então vou mostrar a casa de máquinas lá, vou mostrar para vocês. Então em 79 você poderia ter todas as versões de acabamento, né? Com exceção do SS, que poderia vir só 4 cilindros 151S ou 6 cilindros 250S. As demais versões aí, Standard e Commodore, tanto na Caravan ou no Opala, Coupé, Sedan, poderia vir com 4 cilindros comum, 151 comum, que seria o 4 cilindros com carburação simples, 4 cilindros 151S, que seria o 4 cilindros com carburação dupla, um pouquinho mais de taxa, os 6 cilindros comum e os 6 cilindros 250S, que seria os 6 cilindros com puxos mecânicos e volante aliviado, admissão de alumínio, que é o caso desse carro aqui, tá, pessoal? Essa unidade em específico, ela ostenta aqui o banco inteiriço, então ele tem o câmbio standard. Nesse ano, nessa safra, o opcional era o câmbio 4 marchas no chão. Então, se você não especificasse que você queria um carro 4 marchas, acionamento no assoalho, o padrão era vir isso aqui, ó, o banco inteiriço e o câmbio 3 marchas na coluna. Pessoal, eu tenho dois carros dessa geração, uma Opala 1978 e uma Caravan 1979. Eles compartilham esse interior marrom aqui com esse carro. Eu nunca vi um interior tão novo assim na minha vida. Eu sou bem familiar com esse painel, com esse reloginho estralando, mas eu nunca vi, pessoal, um volante tão novo, com uso, pessoal, com desgaste. Esses frisos aqui do volante, eles somem, né? Então o volante ele fica liso. Esse volante aqui é um volante que tem o friso vivo ainda, ele tem a gramatura ainda da almofada, né? O painel, essa almofada ela costuma rachar, né, de ficar exposto no sol, ela perde a coloração marrom, vai inchando até dar trinca aqui. Não tem uma ondulação para falar que tem um defeito nesse painel, nada. A parte dele de rádio é a única parte que não é original. Ele está equipado aqui com um conjunto de época, que é um Roadstar RS 5100 e um Tojo GR 300 funcionais, tá, pessoal? Tanto o rádio quanto o Tojo, então tudo funcional. Galera, é difícil passar para vocês como que é entrar dentro de uma Opala que não teve um interior restaurado. A grande maioria desses carros, pessoal, quando se restaura a parte de estofados, ele fica inchado, então o banco ele fica meio gordo. O banco aqui, ó, como ele é sem restauro, ele é macio de tecido, mas quando você senta aqui mesmo, coloca suas nádegas aqui, ele é rígido. Então é uma sensação muito única. E esse carro aqui apresenta tudo isso de fábrica, tá? Todas as forrações de porta, forração do banco, o headliner,
O carpete, pessoal, o carpete de fábrica e o tapete. Então o carpete, né, que é a forração em tecido, né, e o tapete ainda de fábrica. Esse tapete Borpol aqui marronzinho é uma das coisas mais difíceis de se encontrar no mercado a um preço que não seja abusivo. Tá, e vou mostrar a casa de máquinas, claro. Então vamos funcionar ele. Esse câmbio aqui, para quem não é familiar, câmbio 3 marchas, acionamento na coluna. Primeiro de tudo, olha essa bilha desse carro. Olha a bilha, mais nova que eu, que tem metade da idade dela. E o acionamento, pessoal, ele é basicamente um câmbio dogleg, né? Que seria, se fossem 4 marchas aqui embaixo, a primeira seria para trás. Então a primeira é para trás e para baixo. A segunda é no meio e para cima. E a terceira é tudo para baixo. A ré é para trás e para cima. Então ele faz esse desenho de H aqui assim, ó. Ré, primeira, segunda, terceira. Ele tem a mesma relação do câmbio 4 marchas, só que ele exclui uma. Então a terceira seria a quarta do câmbio 4 marchas e a segunda seria a segunda mesmo normal. Ele só não tem a terceira aí entre as duas. O mais esperado de tudo, a casa de máquinas aí, o motor 6 cilindros 250S. Pessoal, funcionamento suave. Vocês veem que o motor ele tá gelado, acabou de funcionar, tá acelerado e o motor plano, né, pessoal? Os 6 cilindros em linha, ele tem essa característica. Rapaziada, vamos sair com o opalão aqui, ó. Já deixei ele esquentando. Minha caravanzinha tá ali fora só com ciúme observando a gente. Então já deixei ele esquentando. Então vou engatar aqui a ré, né? Então para trás e para cima engatei a ré, freio de mão já tá solto. Vamos debrear ele. A embreagem dele é baixinha, igual de carro novo. Ele não tem a direção hidráulica, né? Esse é um dos pontos que o câmbio na coluna ele interfere na mecânica. Então esse carro ele não pode ter um dimensionado, né? Então não pode ter um escapamento que não seja o original. Quer dizer, poder até pode, né? Com a tecnologia de hoje, o pessoal conseguiu criar um câmbio, conseguiu criar um sistema de escape dimensionado para esse carro aqui e para o carro automático, devido aos acionamentos deles, mas ele dificulta bastante, porque você tem que fazer uma curva para sair fora das alavancas que estão aqui na frente, perto do servo-freio. Então pus a ré, agora eu vou pôr a primeira, então para trás e para baixo eu ponho a primeira e posso pôr o nosso maravilhoso 6 cilindros para funcionar. Então, pelo fato dele ser câmbio na coluna, ele facilita muito eu gravar o vídeo, tá, pessoal? A gente está num ambiente relativamente controlado. Então, vamos lá. Usa a primeira. A primeira dele é bem curtinha, igual a do carro 4 marchas. Vou pôr a segunda. Debreiei até o fundo, deixei ela aí no meio, pus pra cima. Segunda. A segunda dele já é bem mais longa, tá, pessoal? Então, a segunda dele eu já vou embora aqui, ó. Eu tô aqui em mais ou menos uns 30 km. 40 km, só escutando os tuchinhos baterem. Muito macia, ela é muito justa de acionar, mas aqui ela já acabou, ó. Se eu quiser realmente usar só o torque do carro, se eu quiser esticar, com certeza eu dou um pezinho, ele responde e eu vou embora. Mas como a gente está na cidade, a gente já joga a terceira tudo para baixo. Esperar o rapaz do Polo ali passar, nós de Opala, ele de Polo. Então aqui, ó, vou arrancar, pôr o primeiro de novo, para trás, para baixo e vamos embora. Então, pessoal, o câmbio, ele é extremamente justo, tá? Uma das reclamações constantes a respeito desse carro é que esse câmbio cria folga e ele encavala. No caso dessa unidade aqui, o câmbio está extremamente justo, tá com um acerto maravilhoso. A gente não tem que brigar com ele para ele passar a marcha. E é muito prazeroso, porque parece que você está num carro automático. Porque você põe assim, olha só que maravilha. E você encosta o pé, ó. Se quer desenvolver, ele vai embora. Ele não tem conversa com ele. Olha só, pessoal. Que maravilha. Só o barulhinho dos tuchos mecânicos trabalhando. Então aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Vamos pro pare. Vou acionar novamente o câmbio, joguei no neutro, parei o carro, para trás e para baixo, pra gente arrancar, olhei para um lado, olhei para o outro e vamos embora.
Arranquei, ali tem outro quadro, então não precisa cambiar, só deixar de descer na primeirinha mesmo. Freio motor. Pessoal, o carro é sensacional de guiar, sensacional, não tem como. Realmente para os dias de hoje é uma tecnologia bem defasada, você não aproveita totalmente os 6 cilindros apenas com 3 marchas. Apesar de que a relação da terceira desse câmbio é a mesma da quarta do câmbio 4 marchas, mas não é feito para isso, né, pessoal? Para aproveitar totalmente o motor, ter uma economia de combustível, você teria que realmente ter aí pelo menos mais 2 marchas. Mas o prazer de guiar um carro clássico com esse câmbio é sem igual, sem precedentes. Vou aqui pôr ele para dentro. E chegamos. Obrigado por ter assistido esse nosso vídeo. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve. Curte e compartilha. Deus te abençoe. Tchau. Love again.